esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações. Mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha. Senão vai rasgar a roupa nova, e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos, e ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz: o velho é melhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, querido irmão e irmã. A nossa liturgia, em primeiro lugar, nos conduz para Jesus Cristo, não é? Que é Deus, que é o Senhor. Senhor de toda a criação e Senhor da sua história e da minha história, da história da humanidade. Tudo que existe veio do Senhor, tudo foi criado por Ele e para Ele. E de certa forma as coisas, elas, de um modo geral, se harmonizam quando ficam diante de Deus. Nós, se quisermos nos realizar como pessoa, como profissional, em nossa profissão ou vocação, em primeiro lugar, temos que reconhecer que existe alguém muito superior do que qualquer um de nós, que se chama Jesus Cristo, que é Deus. E só quando nós nos curvarmos, só quando nós voltarmos o nosso coração para Ele, fazendo a sua vontade, é que nós iremos ser felizes, realmente felizes, independentemente da situação a qual nós estejamos vivendo, né? Não importa aquilo que estivermos enfrentando ou o que tivermos que passar nesta vida. Quando o nosso objetivo é o céu e quando Cristo, né, Ele é o diretor da nossa história e nós temos consciência disso e procuramos agir conforme a sua vontade, nada poderá nos separar do amor de Deus. Porque tudo que existe e tudo que nos acontece é para nos ajudar a reconhecer que sem o Senhor, né, nós não seremos felizes. Jesus mesmo, em outro momento, vai dizer assim: sem mim nada podereis fazer. O Evangelho de hoje, né, ele é um paradoxo, né? Nós temos que analisar muito bem o que Jesus está querendo nos dizer, né? Os fariseus, para perturbarem, né, porque na verdade eles não queriam se converter, eles eram autossuficientes, eles se achavam o próprio Deus, né? Eles é que comandavam, que estavam no poder, né? Por isso que você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela, né? Aí você vai ver quem é esta pessoa. Você quer saber o que tem no teu coração, né? É quando você tem a oportunidade, né, de, se você quiser manipular, ser hipócrita, né, se você quiser acusar os outros, se você quiser, né, se sair como, né, aquele que é o bom, aquele que é o maravilhoso, aquele que está sempre em primeiro lugar, dê poder, né, a você mesmo, ou quando você tiver o poder nas mãos, você vai ver o que tem dentro do seu coração.
Por isso que nós precisamos de Deus, é por isso que nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas, senão acabamos tomando o lugar de Deus e muitas vezes, em vez de usar da nossa vocação, né, para levar as pessoas até Deus, usamos da nossa vocação para que as pessoas venham até nós. É a grande tentação, queremos ser Deus sem podermos ser Deus, porque Deus é um só. E nem que o Senhor quisesse, Ele poderia ceder o lugar dele, porque senão Ele não seria Deus. Então, o que Jesus ele fala, né, para esses fariseus que perguntam para Ele: Senhor, os discípulos de João, né, e os outros discípulos, né, os nossos discípulos, eles fazem jejum, mas os seus discípulos não jejuam, né? Olha, como que pode isso, né? Os nossos são obedientes, os nossos eles procuram, né, se preparar para estar com Deus, né, para ter Deus, eles observam a lei, né? Então Jesus diz a eles algo muito interessante, né? Do que adianta a pessoa muitas vezes falar de Deus, né? Vestir roupas, né, sacras, né? Muitas vezes usar rosário, né, a Bíblia debaixo do braço, se não ama o seu irmão. Jesus diz assim: o verdadeiro sacrifício é uma verdadeira e profunda conversão, né? As aparências, elas passam, é isso que o Senhor está querendo nos dizer. E mais ainda, as pessoas jejuam para poder, né, se desapegar deste mundo e colocar Deus em primeiro lugar em suas vidas. Mas quando estivermos diante de Deus, e aí Jesus está revelando que Ele é Deus, nós não precisaríamos jejuar, porque estaríamos face a face com Deus. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: eu sou o Senhor. E enquanto estiverem comigo, vocês não precisarão jejuar, porque estar com Deus, nós precisamos nos alegrar, festejar, comemorar, celebrar, não é? Por isso, estar na igreja é motivo de nós estarmos felizes, alegres. Não há necessidade de tristeza, não há necessidade de depressão, necessidade de acharmos que tudo vai dar errado, ter medo de enfrentar as dificuldades do dia a dia, porque o Senhor está conosco, e se o Senhor está conosco, nada poderá ser contra nós. Mas o jejum, né, é muito importante para afastar de nós os maus pensamentos, para afastar de nós a tentação, para que nós possamos, né, vamos dizer assim, ser fortes diante do pecado, né, para que nós possamos dizer não ao homem velho, ao homem da carne, né? Por isso que nós temos que fortalecer o espírito e não a carne. Este é o verdadeiro jejum, quando se busca uma conversão, e não para se aparecer, né? Para dizer que somos cristãos, para dizer que nós somos fortes, né? Que nós podemos ficar sem comida, sem bebida, né? Isso aí são os atletas, né? Quem está competindo neste mundo, que quer os prêmios desta vida. O cristão não precisa dessas coisas, porque ele já tem tudo, e o tudo é Deus em seu coração. Muito bem, então Jesus ele conta uma outra parábola para poder esclarecer melhor toda essa situação. Ele vai dizer assim: olha, não se pega uma roupa nova e, olha, corta uma roupa nova, perfeita, né? Uma roupa que é maravilhosa, e essa roupa é ser cristão, né? E corta essa roupa para, né, arrumar uma roupa velha. Quer dizer, não se pode querer ser cristão e pagão ao mesmo tempo.
Não se pode, né, querer viver neste mundo e servir dois senhores. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Não se pode usar da igreja para, por exemplo, conquistar cargos políticos. Né? Não se pode estar na igreja porque eu quero ser papa, eu quero ser bispo, eu quero ser o pároco, eu quero ser o vigário forâneo, eu quero ser o que manda na liturgia, o que é isso, o que é aquilo, ou, né? Entendeu? Jesus ele vai dizer em outro momento, aquele que se sentir melhor, que sirva. Quem quer sentar no primeiro lugar, né? Quem quer ser o primeiro, quem se acha o melhor, que sente-se no último lugar, onde a pessoa deve ser humilde, né? Ver no outro um irmão, uma irmã, onde também Deus habita, né? Usar da sua vida, da sua vocação, viver a sua vida, a sua vocação, para servir e não para ser servido. Né? E aí Jesus vai dizer assim também, né? Não se coloca vinho novo em odres velhos, porque senão os dois irão se perder. Né? Novamente, Jesus está querendo dizer que nós não podemos ser hipócritas. Né? Muitas vezes a gente vê, né, que as pessoas vão na televisão, né, ou vão nas rádios, ou até mesmo nas igrejas, né, ou por aí afora, andam bem arrumados, né, com roupas às vezes até sacerdotais, né, com o klezman, com rosário na mão, né, no pescoço, né, correntinhas de Nossa Senhora, né? Às vezes até são muito simpáticos, né? São até amorosos, mas e dentro do coração? O que tem lá dentro? Pois Deus conhece, Deus sabe. Né? Então, o que o Senhor está querendo nos dizer é que nós não podemos, né, querer ser cristão se nós não morrermos para o homem da carne, para o homem do pecado, para o homem velho. O que significa o batismo? Em primeiro lugar, significa que eu entro com Jesus na água para me purificar e morrer para o homem do pecado e nascer o homem novo. Né? Por isso que aí está um paradoxo. Né? Não se pode, né, querer fazer, né, as coisas de Deus se eu não me desapegar das coisas do mundo. Né? Então é por isso que Jesus fala, não se pode colocar uma roupa nova em uma roupa velha. Não se pode, né, querer dar o batismo, né, ou batizar uma pessoa que realmente não deseja ou não quer ser cristão. E aí a gente vê a vida dos pais, dos padrinhos, da família, né? O propósito de realmente a pessoa querer mudar de vida, né? E também Jesus depois vai dizer assim, né? Quem tomar do vinho velho não vai querer o vinho novo. Aí que vem a contradição, né? Aí o vinho velho agora se tornou bom, porque ele, né, passou pelo tempo da purificação, ele buscou uma conversão, agora já não é mais, como vai dizer São Paulo, eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Mas isso não é um abracadabra, não é do dia para a noite. Por isso o cristão, ele, né, para se tornar uma pessoa adulta na fé, ele precisa, né, de muita oração, precisa fazer, aí sim, muito jejum, precisa realmente praticar a caridade, precisa muitas vezes passar por muitos sofrimentos, né? Muitas dificuldades nesta vida para reconhecer, né, e perceber que ele precisa do Senhor, que ele precisa do Espírito Santo, o vinho novo, né, para renovar os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas intenções, as suas atitudes, né, para que aprenda a combater
no dia a dia as concupiscências, né, humanas, do mundo e do próprio demônio, que são as tentações, né? Para que a gente possa dizer para nós mesmos: tudo podemos, tudo eu posso, mas nem tudo me convém, né? Que eu possa ser prudente, que eu possa ser, né, inteligente, não para me dar bem, mas para evitar, né, as coisas que não convêm a um cristão e ser verdadeiramente um filho e uma filha de Deus, testemunhar a minha fé não somente com palavras, mas com atitudes, né? E reconhecendo que esse processo, né, de mudança de vida, ele dura, né, o tempo em que nós estivermos aqui neste mundo. Por isso que a igreja nunca declara santo uma pessoa que ainda está viva, porque nós temos o livre-arbítrio, né? Nós temos a liberdade para poder dizer sim ou não em cada situação. Porém, nós não somos livres se não fizermos a vontade de Deus. Quando optamos, né, pelos nossos desejos carnais, né, pelas sugestões que vêm do inimigo, nós nos tornamos escravos deste inimigo. E quando nós procuramos, né, pela graça de Deus, fazer a vontade do Senhor, nós nos tornamos livres para amar, para servir, né, para termos uma consciência tranquila, né? Esse corpo vai definhando, vai envelhecendo, vai passando por humilhações, vai sofrendo no dia a dia, mas o espírito, que é o mais importante, vai se fortalecendo. Até um dia em que esse corpo vai morrer, né, para este mundo e vai renascer, né, ressurgir, ressuscitar para a vida eterna, aonde nós não teremos mais, né, estas limitações, estas dificuldades, né, estas tentações que nos fazem muitas vezes cair e sofrer. Então, que nós possamos pedir ao Senhor que nos ajude, que possamos purificar o nosso coração, o verdadeiro odre, o verdadeiro tabernáculo, o verdadeiro templo, aonde quer habitar o verdadeiro vinho, que é o Espírito Santo, que é Deus, né? E quando nós escutarmos a palavra de Deus e nós aprendermos a fazer a sua vontade, e a vontade de Deus é que nós nos amemos uns aos outros, assim como o Deus que é Pai, o Filho e o Espírito Santo nos amam, Ele também, né, o Senhor, virá habitar com todos, né, os anjos, todos os santos, Nossa Senhora, em nosso coração. Vocês imaginem, né, que isso é algo que só pode vir de Deus, né? É uma obra de Deus, nós sermos templo, né, do próprio Senhor, do Espírito Santo. Então, que nós possamos pedir ao Senhor que Ele nos ajude e que nós possamos realmente não consertar, né, só alguma situação, né, colocando um remendo aqui, um remendo acolá, né, mas que nós possamos ser uma nova criatura. Deus, Ele não faz as coisas pela metade, né? Deus, Ele faz novas todas as coisas, ou toda a pessoa, todo o ser humano. Por isso que Jesus vai dizer, é preciso que, né, o homem nasça de novo, seja uma pessoa nova, né, que nasça não mais do ventre, né, da mulher, né, porque isso seria, né, nós cairmos no espiritismo, mas nascer do alto, do Espírito Santo, ser, né, este homem que agora, né, reflete a imagem e semelhança de Deus e que o próprio Senhor habita no seu coração.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre seja louvado.